Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos iniciando a nossa disciplina do perfil do desenvolvedor e vamos conversar sobre a introdução ao mercado de trabalho focado na área do programador. No final da Guerra Fria, ali nos idos de 1991, na década de 90, a tecnologia ela tomou uma proporção de influência nas dinâmicas geopolítica e das organizações de um tamanho tão grande que foi tendo uma velocidade de evolução demasiada. Foi então que os estudiosos iniciaram a nomenclatura dessa visão de mundo, ou seja, da maneira de enxergar o mundo, e deram um nome para isso, chamado Mundo VUCA. O Mundo VUCA nada mais é do que uma sigla de 4 letras em que significam uma visão de mundo em que há volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Volatilidade porque o mundo tecnológico, até então não explorado, ele passou a ter uma inconstância nas situações. Não era mais previsível. Incerto porque faltava uma previsibilidade. As coisas aconteciam e não se conseguia ter uma proporção daquilo que se tomaria, principalmente no campo da internet, das organizações e toda a evolução e os efeitos que isso traria. Complexo, porque as ações externas passaram a ser difíceis de se compreender. Não se conseguia ter acesso à informação da maneira que o que nós temos hoje, na palma das nossas mãos. E ambíguo, porque ficava cada vez mais difícil interpretar algum fato. E isso poderia se tomar não mais apenas com base em preconceitos estabelecidos, e isso poderia estar de uma maneira equivocada. Mas no final dos anos 2000 até a década de 2020, nós deixamos de estar em um mundo VUCA e passamos a estar então em um mundo BUNNY. O que significa isso? O mundo BUNNY nada mais é do que frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É uma evolução do mundo VUCA que passou a ter muito mais dinamismo e uma velocidade muito maior do que até então existente. BUNNY significa a primeira letra, que é frágil. Tudo é muito frágil e sem solidez. As coisas acontecem, mas ao mesmo tempo em que princípios, em que valores podem não ser mais os mesmos dos anos anteriores, eles são mais fáceis de se quebrar. Ansioso, pois as incertezas desse mundo até então VUCA, eles se tornaram cada vez mais avassaladores, incertos, passaram a não ter mais certeza sobre as coisas que estariam no futuro, porque tudo evolui de um dinamismo muito grande e avança de uma maneira sobrenatural que você não consegue mais ter a certeza sobre o futuro, e isso tornou tudo mais acelerado e as pessoas começaram a ficar cada vez mais ansiosas. Não linear, porque as pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, que as organizações tomam visando o seu futuro, eles podem tomar proporções enormes. E em compensação, outras ações de grande porte, de grande esforço, podem não tornar resultados da mesma proporção. Podem apenas refletir pequenas soluções, pequenas reflexos daquilo que você tomou. E finalmente, incompreensível, porque nós estamos com um excesso de informação tão grande que
nós às vezes não sabemos como nos aprofundar nelas, ou o que vale a pena, o que é fake news, o que é realidade, e como nós devemos agir ou até reagir a essas constantes mudanças, a essa incompreensibilidade de que nós não conseguimos nos aprofundar no conhecimento que nos é disponibilizado. Nós temos então um mundo bunny. E se esse mundo ele é frágil, nós temos que nos preparar profissionalmente e na nossa vida como um todo para aprender a reagir de uma maneira mais resiliente e de uma maneira mais capacitada. Nós temos que ter essa capacidade de lidar com essa fragilidade e ter resiliência para sobreviver a essas inconstantes mudanças. Se ele é ansioso, requer uma empatia e atenção plena. Nós temos que buscar estar sempre em evolução, estar sempre atento às mudanças ao nosso redor. Nós temos que estar sempre de uma maneira empática, nos colocando no lugar dos outros, nos colocando no lugar das organizações, para que nós possamos reagir da maneira mais adequada. Direcionar o nosso posicionamento diante do mundo, diante da nossa carreira profissional. E se ele é incompreensível, ele exige transparência e intuição. Intuição para tomar as medidas e as ações necessárias para ter uma carreira bem-sucedida e uma qualidade de vida, tanto no nosso trabalho quanto na nossa vida pessoal. Nós precisamos ter transparência daquilo que é realmente importante para nós, quais são os nossos valores éticos, os nossos valores morais, para não ser pego nessa inconstância e nessa constante mudança de posicionamento do mundo em relação a nós. A única certeza que nós temos nesse mundo bunny é que nós devemos nos preparar para lidar com todas as transformações e entender a melhor maneira de reagir a essas mudanças, principalmente no mercado de trabalho. E é por isso que nós estamos aqui nesse curso, nos preparando para ser bons profissionais, ter uma carreira solidificada, sabendo para onde nós queremos chegar e entender qual é o processo que nós devemos tomar nas nossas decisões para ser um profissional, um programador de sucesso. Fique conosco e no nosso próximo bloco nós vamos entender quais são as fases da nossa carreira, como que nós devemos objetificar aquilo que nós queremos para ser um profissional de sucesso, um programador de sucesso. Estamos de volta para o segundo bloco da disciplina Perfil do Desenvolvedor. Nele, nós vamos aprender sobre as fases da nossa carreira. Afinal, o que é uma carreira? Carreira nada mais é do que uma sequência de posições e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa, podendo envolver uma série de estágios e transições que refletem necessidades, motivos, aspirações individuais, mas também as expectativas e imposições externas da sociedade em relação à nossa profissão. Vamos então entender quais são essas fases que nós podemos vivenciar durante a nossa carreira profissional. Nós iniciamos com a fase de crescimento, de fantasia e exploração. É onde nós nos deslumbramos e nós nos apaixonamos pela carreira em que nós almejamos seguir para a nossa vida. Logo depois vem então a fase em que estamos aqui agora, que é a educação e treinamento. Nós vamos aprendendo habilidades, competências, processos para desenvolver a nossa atividade profissional.
E conforme nós vamos nos aperfeiçoando, nós podemos então ir ao terceiro estágio, que é o ingresso no mundo profissional. A partir do momento que nós já tomamos conhecimento inicial, nós já buscamos esse aperfeiçoamento, nós buscamos uma oportunidade de estágio ou de trainee e nós vamos então tendo o primeiro contato com o mercado profissional. Nós vamos então tendo uma ciência de como é uma cultura organizacional, como nós nos relacionamos com as demais pessoas, mas também como nós aplicamos os processos, as habilidades e as competências aprendidas na aperfeiçoamento, na educação. Passamos então a um treinamento básico e a uma socialização, que é a quarta fase. Nós começamos a nos relacionar com os colegas de trabalho, com os clientes, conosco mesmo, aprendendo a ter mais disciplina e vamos treinando e nos capacitando. Nós passamos então ao quinto passo. A partir do momento que nós não somos mais estagiários, trainees, nós passamos a ser ali o júnior. Nós somos efetivados na função ou no cargo que nós passamos e almejamos uma carreira profissional. Conforme a gente vai amadurecendo, vai crescendo, se aperfeiçoando, nós passamos então ao sexto estágio, que é de estabilização. Nós vamos nos crescendo, sendo promovidos, nos aperfeiçoando, passando de nível dentro da complexidade da carreira profissional, da atividade escolhida. Em algum momento, pode ser que nós venhamos então ter uma crise ou uma reavaliação. Nós passamos a entender então se dentro da estratégia que nós traçamos, nós estamos pelo caminho certo ou se temos que reavaliar de alguma maneira para tomar uma nova decisão, tomar um novo rumo, voltar a nos aperfeiçoar de alguma maneira para trilhar esse novo rumo, uma vez que já tivemos algumas experiências anteriores. Vamos então para o oitavo passo, que é um avanço ou um recomeço. A partir do momento em que eu defini, já tendo uma experiência prévia daquilo que pode ser a carreira profissional escolhida, nós vamos reiniciar, buscar um curso de aperfeiçoamento, um curso de validação, de certificação daquilo que nós já aprendemos e conseguimos avançar ainda mais na nossa carreira. E então vem o avanço, o recomeço ou a estabilização. A partir daí, o céu é o limite. Mas ao mesmo tempo, você pode escolher reiniciar a sua carreira. Então vem um desligamento, um reinício, um recomeço e por último, a aposentadoria. É o 10º nível e o sonho, o objetivo de todo trabalhador, né? Ao mesmo tempo que nós vamos passando as experiências vivenciadas ao longo da nossa carreira, dentro das organizações, mudando de área ou não nas nossas atividades, e então conseguimos descansar e avançar para a aposentadoria. Muitas organizações aparentemente não acompanharam o dinamismo trazido pela globalização, sendo necessária uma rápida resposta às mudanças tecnológicas e mercadológicas. E é por isso que nós temos que pensar e almejar onde nós estamos na nossa carreira profissional. Em qual fase nós estamos e onde nós queremos chegar? Temos que avaliar para alcançar os nossos objetivos profissionais. Como profissional de sucesso, nós temos que constantemente nos adaptar, buscar o rumo certo e ter eficiência e eficácia naquilo que nós nos propomos a fazer. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender a estarem sempre em um constante processo de evolução, de amadurecimento profissional, para nos tornarmos um programador de sucesso. Até o próximo bloco. Olá pessoal, tudo bem com vocês?
Hoje, nós vamos aprender um assunto que é muito importante na vida do programador. Você já ouviu falar sobre o Manifesto Ágil? É sobre isso que nós vamos conversar nessa aula. No segmento do desenvolvimento de software, nós temos que fazer uma gestão dos processos ao ponto de entender e se adaptar ao dinamismo trazido pelas mudanças tecnológicas, mercadológicas, a questão do mão de obra qualificada ou não, disponível para você naquele momento, para aquele projeto em específico. E foi justamente por isso que, a partir dos anos 90, mais ou menos, as metodologias utilizadas para os processos de desenvolvimento pelas organizações começaram a se tornar não sendo as mais adequadas, justamente porque elas eram consideradas como estáticas, como mais lentas, e precisavam de se adaptar a essas mudanças, e toda essa metodologia teve que ter uma inovação. Foi então que, em meados de 2001, 17 programadores se juntaram em um estado norte-americano chamado Utah, e nas montanhas desse estado se reuniram e em um período eles começaram a diagnosticar, a sistematizar quais eram os pilares, os princípios e os valores do desenvolvimento ágil para tornar então todas essas metodologias mais complexas, unificadas de uma maneira mais ágil, de uma maneira melhor para se trabalhar e se desenvolver. Foi então, o resultado desse documento foi chamado Manifesto Ágil. E é sobre isso que nós vamos entender, aprimorar e conhecer o que é o Manifesto Ágil, quais os seus princípios e quais os seus valores. Os valores do Manifesto Ágil foram separados em 4. O primeiro é que indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. Durante a sua carreira profissional, enquanto você estiver executando um projeto de desenvolvimento de um software, de um game, de um site, você tem que ficar atento ao fato de que as dicas, a entrega de valor ao cliente tem que ser mais importante do que o processo estabelecido anteriormente. Nos processos tradicionais, existia algo muito engessado, em que dentro da metodologia ágil precisa ter um dinamismo maior, uma interação de comunicação, não apenas entre a equipe, mas também com o cliente, para que a entrega do valor, ou seja, o produto utilizável, seja entregue da maneira em que o cliente precisa. O segundo, software funcional, mais do que documentação abrangente. Às vezes, o analista de programação, ele faz todo um plano, um projeto e estabelece as etapas do desenvolvimento. Só que se não houver uma interação entre os programadores, o projeto e, efetivamente, o usuário final, caso em algum momento tenha sido entendido de uma maneira não adequada, vocês podem tomar um caminho errado. Então, a metodologia ágil faz com que haja constantemente esse relacionamento entre cliente e programador. Testes dinâmicos pautados na necessidade do cliente. O número 3, colaboração com o cliente mais que contratos negociados. Muitas vezes existem programações na metodologia anterior, tradicional, em que os programadores ficavam travados a momentos específicos de se demonstrar, seja no início do contrato, seja no final do contrato, e entregava algo pronto, um software de prateleira, daqueles que já estavam prontos e o usuário apenas tinha que utilizar. Mas o dinamismo do mercado impôs com que tivesse um pouquinho menos de rigidez no relacionamento com o cliente e, a partir daí, tivessem mostragens constantes da evolução do produto desejado e contratado pelo cliente e um dinamismo maior de adaptabilidade, um poder de entender a necessidade do cliente, desenvolver, demonstrar
e retornar esse projeto para continuar, dar prosseguimento para a próxima etapa antes de terminá-lo e demonstrá-lo apenas no final. Então, o foco tem que ser na necessidade do cliente e não necessariamente apenas no contrato rígido. O quarto é uma resposta às mudanças, mais que seguir um plano fixo. Novamente, muitas vezes o conhecimento que nós temos sobre a regra de negócio, sobre o produto utilizado para desenvolver a ferramenta contratada, talvez de um programador seja um pouquinho menor, de um analista seja um pouquinho menor. Quem entende do negócio é o próprio cliente. E nada mais justo do que você trazer uma participação para o cliente dentro do desenvolvimento para atender esse dinamismo, essa necessidade. E conforme o produto vai sendo desenvolvido, a gente vai adaptando-o para que as necessidades do cliente seja atendida. Então é por isso que muitas vezes, caso seja necessário mudar a rota, mudar o traçado daquilo que foi anteriormente necessário, planejado, nós temos que nos adaptar. Agora que nós já entendemos quais são os 4 principais valores do Manifesto Ágil, esses programadores, eles dividiram e classificaram também 12 princípios com base nos 4 valores primordiais. Quais são eles? Primeiro, satisfação do cliente. Isso tem que estar acima de qualquer coisa. Segundo, ser receptível às alterações. Em um dinamismo de desenvolvimento de software com uma gestão e metodologia ágil, nós temos que ser receptíveis a essas mudanças de maneira a não prejudicar o projeto, mas entregar o valor desejado pelo cliente. Efetuar entregas frequentes de produtos. Como nós dissemos, nós precisamos ter uma interatividade com o cliente. À medida que o software vai sendo desenvolvido, nós vamos demonstrando o projeto piloto ali para o cliente avaliar, considerar e apontar as necessidades dos próximos passos. Colaboração diária, tanto com a equipe, entre os participantes daquele projeto, quanto com os clientes, com os stakeholders, aqueles agentes externos que estão ali orbitando pelo projeto. Motivação individual. É primordial que cada integrante do projeto tenha uma motivação para que aquele projeto dê certo, tendo um envolvimento ativamente buscando alternativas, soluções e estabelecer e cumprir os prazos e cronograma anteriormente estabelecido. Comunicação ativa. É fundamental que todo e qualquer integrante do projeto de desenvolvimento de software, ele tenha uma comunicação, que ele não espere vir o problema até ele, mas assim que identificado qualquer tipo de problema, qualquer tipo de dificuldade, que ele esteja frequentemente, ativamente comunicando ao cliente e aos seus superiores e hierárquicos. Corresponder à medida primária, o progresso, ou seja, o objetivo daquele projeto nunca pode ser deixado de lado. Nós temos que sempre corresponder às expectativas criadas pelo cliente e às diretrizes passadas pelo cliente ao projeto. Promover o desenvolvimento sustentável. Nós temos que sempre buscar, de alguma maneira, tornar algo que possa durar para as próximas gerações, algo que possa se sustentar até um tempo indefinido. Atenção frequente na excelência. Nós temos que sempre estar atentos aos melhores procedimentos, às melhores práticas de gestão, de tempo e de qualidade do produto. Simplicidade é essencial. É aquela famosa frase: o menos é mais. Muitas vezes nós temos que nos colocar no lugar do usuário final e entender que essa pessoa pode ter um nível intelectual mais elevado, uma compreensão sobre a usabilidade daquele software, daquele sistema, daquele projeto mais aguçada ou menos aguçada. E o software,
pode ser utilizado por diferentes tipos de pessoas. Então, simplicidade é essencial. Equipes auto-organizáveis. As equipes em um desenvolvimento ágil, elas têm que ser mais dinâmicas, onde ela pode ser mais organizável de acordo com as mudanças que exigirem o projeto. Elas têm que se adaptar às constantes mudanças e às constantes adaptações exigidas na programação, na análise e no desenvolvimento. Reflexão regular de melhoria. A cada ciclo adaptativo estabelecido para aquele projeto, nós temos que estar em constante análise do que foi feito da maneira correta, o que podemos melhorar, de que maneira podemos aprimorar os processos e quais as ações necessárias para conseguir aprimorar esse processo. Esses são os 12 princípios do Manifesto Ágil. Mas afinal, o que é gestão ágil de projetos? É um conjunto de valores, princípios e práticas que auxiliam a equipe de projetos a entregar produtos e serviços de um valor em um ambiente desafiador. Se você levar em conta esses 4 valores e esses 12 princípios, com toda certeza, durante a sua carreira profissional, você terá sucesso. Fique conosco e no nosso próximo bloco nós vamos entender os diferentes papéis e funções de um programador, de um desenvolvedor dentro de um time de desenvolvimento. Até lá! Estamos de volta para mais um bloco da disciplina Perfil do Desenvolvedor. Dentro de um time de desenvolvimento, nós temos diferentes papéis exercidos por diferentes atores que precisam estar bem definidos para que possam surgir como pilares de um projeto que foi anteriormente planejado e entregar valor ao cliente conforme foi solicitado por ele e o projeto tenha sucesso. Esses determinados atores podem selecionar na sua formação de carreira diferentes áreas que podem ser de acordo com a sua capacidade, competência e habilidade desenvolvida para alcançar os objetivos propostos. Nós temos aquilo que nós chamamos de árvore tecnológica. Dentro da árvore tecnológica, nós temos diversas funções em que você, como programador, pode exercer. Você pode estar mais voltado para o desenvolvimento de back-end, ou seja, aquilo que está por trás do sistema. Ou front-end, é aquele que se foca um pouquinho mais naquilo que o cliente está vendo ali na tela do computador, do aplicativo ou do site. Você pode estar focado e planejar a sua carreira e exercer esse papel dentro de um projeto com a experiência do usuário, ou como engenheiro de software, arquiteto de soluções, planejando passo a passo aquilo que pode ser feito, que tem que ser feito da parte estrutural para se alcançar o objetivo. Ou seja, muitas pessoas pensam que a profissão de programador é apenas um nicho pequeno, mas como nós podemos ver nessa árvore, nós temos diversas funções que podem ser exercidas dentro do time de desenvolvimento. Mas, independente do tipo de função que você vai exercer, todas elas têm algo em comum, que é a lógica de programação. Muitas vezes no nosso dia a dia, nós não paramos para pensar, mas tudo o que nós fazemos tem um raciocínio lógico por trás. Ao eu pensar que eu preciso tomar um gole de água, eu tenho uma etapa, que é me dirigir até o bebedouro, colocar a água no copo e tomar a água. Acontece que se você for parar para pensar, existe um processo com etapas estabelecidas. Primeiro você faz uma coisa, depois a seguinte, e a seguinte, e assim por diante. Na programação,
não é diferente. Independente da função que você vai exercer, nós temos que planejar o projeto, as etapas a serem executadas e fazê-las uma após a outra. Nossas ações são consequências de uma cadeia de outras decisões até nós tomarmos uma atitude. Quando nós falamos de programação, estipular uma sequência lógica é primordial. Primeiro, porque, diferente de nós, os computadores não têm raciocínio próprio. Nós, quando estamos programando aquele produto, é que estabelecemos, de acordo com cada situação, como que a máquina deve pensar. Ele deve agir de acordo com cada etapa planejada. Damos nome à lógica de programação a isso. E para a sequência de narrativa desses eventos, nós damos o nome de algoritmo. Além da lógica de programação, um programador deve também ter minimamente organização. Como é que eu vou estabelecer como a máquina vai agir se eu não conseguir organizar as minhas ideias, construir um plano de ação? O raciocínio lógico de um programador deve ser cada vez mais aguçado, pois ela é uma das ferramentas mais importantes em sua carreira. Um outro fato que é importantíssimo é a resolução de problemas. Existe uma frase que nem só de criação se vive um programador. Exatamente, no nosso dia a dia, nos projetos, durante a execução do nosso trabalho no time de desenvolvimento, uma das coisas que são mais recorrentes no nosso dia a dia são os problemas. E nós temos que pensar de maneira criativa, com base no nosso conhecimento técnico adquirido ao longo do tempo, como que nós vamos solucionar os problemas. E se nós não tivermos uma capacidade, uma lógica por trás dos processos adotados para a solução dos problemas, eles não serão solucionados de uma maneira bem-sucedida. Por isso, nós precisamos aprender a ter lógica de programação para então conseguir resolver os problemas encontrados durante o projeto. Outro ponto importante em que a lógica de programação nos ajuda é na concentração. Se nós sabemos os passos em que vamos tomar antecipadamente, ou seja, nós nos planejamos e definimos passo a passo, nós não ficamos ansiosos pelo que está por vir, nem com medo do que nós ainda temos como desconhecido tecnicamente, porque nós já nos programamos, nos planejamos e estamos executando passo a passo. Isso nos ajuda a nos concentrar na execução daquela tarefa em específico e a partir de então sabemos qual que vai ser o segundo passo, o terceiro passo, até alcançar o objetivo proposto pelas tarefas diárias. E isso depende muito da lógica de programação do programador. É por isso que você deve se atentar, buscar ferramentas, aperfeiçoar a sua lógica de programação. Deixa eu fazer um desafio a você. Daqui 5 anos, na sua carreira, como você deseja estar? Aonde você quer chegar? Tente pegar uma folha de papel e estabelecer quais dessas funções ou atividades dentro da árvore tecnológica encaixa mais com o seu perfil profissional. E o que você precisa fazer para chegar lá, para ser um programador de sucesso? Eu te desafio a pensar logicamente e a entender quais são os passos necessários para alcançar o seu objetivo e ter sucesso na sua carreira profissional. Te vejo lá!